fazer uma chamada de atenção, de facto, para, no meu entender, a necessidade ou a vantagem de explorar a diversidade do género eucaliptos, quer em termos de espécies, quer também de utilizações que podemos dar às diferentes espécies. De facto, o género eucaliptos é um género enorme. Tem mais de 600 espécies, também há alguns autores que dizem que tem mais de 700 espécies, também já vi escrito que tem mais de 800. Bom, sejam 600, 700 ou 800, são muitas. E são muitas e muito variadas. Temos desde espécies que são arbustivas a grandes árvores enormes, de mais de 50 metros de altura, flores brancas, amarelas, vermelhas. Portanto, temos uma enorme diversidade no género. Portanto, temos aqui à partida um manancial grande de poder explorar essa diversidade. Pois bem, de facto, o género, como todos sabem, é originário principalmente da Austrália, Tasmânia e, enfim, de algumas regiões ali à volta, mas foram, de facto, exportadas dessas regiões algumas espécies que foram ensaiadas e plantadas noutras zonas do globo. Portanto, foi, de facto, algumas espécies foram, de facto, plantadas noutras regiões do globo. E uma das primeiras e das importantes é, de facto, o nosso eucalipto, o Eucalyptus globulus, que foi uma das espécies que mostrou grande adaptação, grande crescimento, grande qualidade. Ela começou a vir em meados do século XIX a ser plantada nos outros países e Portugal foi pioneiro nesta expansão e neste conhecimento sobre o Eucalyptus globulus. O Eucalyptus globulus veio para Portugal, portanto, em meados do século XIX, e foi, desde logo, portanto, visto que havia um grande potencial de crescimento e também os primeiros ensaios. Também fomos pioneiros nos primeiros ensaios de utilização de Eucalyptus globulus para a produção de pasta para papel. Também no final do século XIX fizemos os primeiros ensaios de produção de pasta para papel com eucalipto. Depois, fomos pioneiros, de facto, num programa de plantação organizada e plantação orientada para fins de produção de matéria-prima industrial, para a pasta de papel. Isto ocorreu principalmente a partir do meio do século XX, com muito sucesso, aliás, como o engenheiro João Soares aqui falou. Portanto, trata-se de um sector em que Portugal teve um ótimo sucesso, quer em termos de plantação, portanto, de produção da matéria-prima, quer em termos de transformação dessa matéria-prima para fazer pasta para papel, e produzimos, de facto, um papel de altíssima qualidade e com enorme aceitação no mercado. E hoje, de facto, o Eucalyptus globulus, em Portugal, tem uma posição dominante. Ele domina em termos de área florestal, tem um quarto da floresta portuguesa são eucaliptais, produz uma enorme quantidade de metros cúbicos que vão ser utilizados industrialmente. Corresponde essa madeira produzida pelos eucaliptais corresponde a 92% da madeira que é usada para produzir pasta para papel. E na produção de pasta para papel, de facto, hoje em dia, a pasta de eucalipto representa 94% do total. Portanto, foi de facto uma utilização com muito sucesso e com grande expansão em Portugal. De uma espécie, portanto, Eucalyptus globulus, de facto, é a espécie dominante em Portugal e praticamente quase, em termos estatísticos, a única que importa referir. Claro que no mundo não aparecem apenas o Eucalyptus globulus. O Eucalyptus globulus é uma espécie ótima para climas temperados, em que não haja também muito frio, mas noutras zonas desenvolveram-se também e incentivaram-se outras espécies. Por exemplo, nas zonas tropicais, o Urófila, o grandis e os seus híbridos. Portanto, penso que já todos ouviram falar do chamado Urograndis do Brasil, portanto, híbridos do Urófila e grandis, e também Camalduensis,
que também aparece em grande quantidade. Há outras espécies que são usadas, talvez as mais conhecidas aqui sejam o Eucalyptus saligna, que foi, por exemplo, muito estudada também para Portugal, para Angola. O Nitens, por exemplo, e o Regnans são talvez os mais conhecidos. Mas aquelas 4 primeiras representam, em termos mundiais, 80% das plantações. Ou seja, temos de facto um domínio das plantações de eucaliptos dominado por 4 espécies. O que é francamente pouco em relação à diversidade do género. Portanto, imediatamente se pergunta, será que não podemos explorar essa diversidade existente no género para diversificar? Pois, no meu entender, sim, e foi isso que nos motivou, a este conjunto de estudos que têm sido desenvolvidos ao longo do tempo e basicamente centrados em 3 conceitos base. Um conceito que é aquilo que já falámos, que é explorar a diversidade. Não é? Temos uma diversidade genética que pode ser explorada, que deve ser explorada. Com isso podemos melhorar objetivos práticos de produção, de adaptação, mas também de equilíbrio ambiental. E podemos, havendo essa diversidade, também diversificar para fins tecnológicos e também até para serviços de ecossistemas. Outro conceito, digamos assim, de base nos nossos trabalhos foi o conceito de utilização integral dos recursos. Ou seja, os recursos, e concretamente neste caso aqui as florestas, devem ser utilizados integralmente. Ou seja, não haver resíduos, não haver resíduos que não têm valorização. É, portanto, fazer uma valorização de resíduos e de subprodutos, haver um aproveitamento das várias componentes biomássicas das árvores e uma diversificação de processos. O terceiro conceito também de base com o qual trabalhamos é o conceito das chamadas biorrefinarias, que já não é um conceito novo, mas que agora, nos últimos anos, de facto, começou a aparecer mais referido em termos de grande público. As biorrefinarias, portanto, têm, ao fim e ao cabo, o quê? Uma combinação de processos e de produtos em que, de uma maneira integrada, geram, a partir de biomassa, geram materiais, energia, produtos químicos. Sempre numa ótica de sustentabilidade ambiental e também numa ótica de valorização económica da cadeia integral. Portanto, foram estes três conceitos que, digamos assim, estavam subjacentes aos nossos trabalhos de investigação. Para estudarmos, por exemplo, as diferentes espécies ou as diferentes componentes biomássicas, obviamente que temos que conhecer a sua qualidade e temos que as caracterizar. Portanto, muito do nosso esforço tem sido, ao longo dos anos, de estudar aquilo que podemos chamar os parâmetros de qualidade, e que são vários. Há mais para além daqueles que aqui estão, estes são em termos de exemplos, mas, obviamente, o crescimento é uma componente importante, mas também o desenvolvimento do cerne no tronco também é uma componente importante. A densidade da madeira é um parâmetro fundamental de caracterização. Temos as composições químicas globais, uma composição química fina, por exemplo, dos extrativos. Temos questões da estrutura anatómica da madeira, nomeadamente questões relacionadas com a biometria das fibras. Propriedades físicas e mecânicas, durabilidade, comportamentos térmicos e qualidade energética e, obviamente, qualidade papeleira, que envolve muitas das outras coisas que eu falei para trás, mas que também envolve alguns conceitos próprios. E isto numa ótica de análise não só da madeira, mas dos outros componentes também. Ou seja, para além da madeira, olharmos também para a casca, para a bicada, para os cepos, para as folhas. Nós, pessoalmente, temos olhado pouco para as folhas, portanto, serão os outros componentes para onde temos olhado. Mas, de facto, a ótica deve ser de caracterizar
os parâmetros de qualidade dos vários componentes biomássicos. Para o glóbulos, temos feito isto desde que o Centro de Estudos Florestais começou. Portanto, temos todos aqueles campos que ali estão, já o fizemos para o glóbulos. E tivemos agora, recentemente, uma oportunidade de amostragem de outras espécies. Aproveitando um arboreto de eucaliptos que existe aqui no campus do ISA e que tem 23 espécies que nós estudamos. Tivemos também a oportunidade de ter acesso a alguns híbridos de eucaliptos do Brasil e também na componente de investigação de cepos e de cascas, etc., também tivemos acesso às plantações, às explorações comerciais de glóbulos e, portanto, acesso a estas componentes de exploração. E, portanto, o que eu vos vou mostrar aqui é muito curto e são apenas alguns aspectos desta grande panóplia de coisas que podíamos falar neste tema e em que vamos falar, de facto, de espécies, portanto, tendo em conta a diversidade, o aumento da diversidade dos eucaliptos. Vamos falar não só da madeira, mas também de casca bicada e cepos, e há uma apresentação logo a seguir à minha que vai mais detalhadamente falar dos cepos. Portanto, nesta ótica de aproveitamento total do recurso. E em termos de componentes de biorrefinaria ou de algumas plataformas do conceito de biorrefinaria, vamos falar um pouquinho da biomassa para energia, obviamente a pasta para papel. Os produtos de madeira serão falados na terceira comunicação, depois a seguir a mim, e vamos falar de produtos químicos com potencial bioatividade. Comecemos pela energia, ou seja, produzir biomassa para energia, e em que aqui temos uma componente muito importante, para além de características energéticas próprias, mas temos logo à partida uma componente importante, um parâmetro importante, que é a densidade. E, de facto, quando estudamos a densidade da madeira e a variação na árvore, da densidade de madeira em árvores jovens, são árvores jovens que interessam para a biomassa para a energia, vimos aquilo que, vendo bem, já à partida, nós íamos saber que íamos encontrar. É que há, de facto, uma diversidade, uma variação de densidade entre as diferentes espécies. E diferenças que são significativas. Portanto, temos espécies com uma densidade claramente mais elevada, outras espécies com uma densidade claramente mais baixas. Aqui, por exemplo, nesta coluna temos aqui a vermelho as espécies, as 5 espécies que apresentaram valores de densidade mais elevado. Cá temos o nosso glóbulos. É óbvio que quando pensamos, a densidade é importante para muitas coisas, não é só para a biomassa para a energia, é muito importante para muitas outras utilizações. Mas neste caso concreto, quando pensamos em utilizar as árvores jovens para a energia, também, para além da densidade, interessa saber o crescimento. Será que elas cresceram? Podem ter uma densidade muito elevada e depois não crescerem nada, também não serão grande coisa para estes fins. E, de facto, cruzando a densidade com o crescimento, fizemos ali a segunda coluna, o que chamamos de biomassa potencial portanto, em massa, em toneladas, e aqui, nesta coluna, também, mais uma vez, a vermelho, as cinco espécies com valor mais elevado. Houve umas pequenas diferenças em relação à primeira coluna, mas, de facto, há aqui, logo à partida, 5 espécies que parecem interessantes. Portanto, mais uma vez, também temos diferenças claríssimas entre espécies. Pensando agora um pouco no potencial de produção, para a produção de pasta para papel e produção de papel, o que eu vou aqui falar é muito simplificado, porque quando se analisa a qualidade de uma espécie,
papeleiros, obviamente que há vários parâmetros que têm que ser em jogo, muito para além daqueles que estão aqui. Mas, de certo modo, aquilo que obtivemos para estes três parâmetros que aqui estão, obtêm-se para os outros também. Ou seja, basicamente, o que é que nós temos? Aquilo que já esperávamos, que é que há, de facto, uma diferença de estrutura, de composição química, de potencial papeleiro, de propriedades do papel, entre as diferentes espécies. Portanto, esta diversidade, à partida, seria expectável. Nós aqui apenas a constatamos. E, por exemplo, reparem ali, um parâmetro muito importante para as características depois do papel tem a ver com a biometria das fibras. E na biometria das fibras temos, de facto, para além do glóbulos, que está sempre e que nós utilizamos sempre também como referência, que obviamente é muito adequado, como todos sabemos, como a nossa indústria e o nosso comércio sabe, mas para além do glóbulos, outras espécies pareceram interessantes. E se olharmos para o rendimento em pasta, também outro fator de qualidade importantíssimo, também temos aqui outras espécies, para além, obviamente, sempre do glóbulos. Mas temos, de facto, outras espécies que parecem interessantes. E na produção potencial de pasta, que cruza rendimento em pasta e densidade e resposta ao processo de deslignificação. Mais uma vez, temos aqui outro lote das melhores naquelas que estudamos, portanto, e nós continuamos a estudar apenas uma pequena parte do género, não podemos esquecer disso, mas há, de facto, aqui já um lote de espécies que parece interessante. Os estudos em que fizemos de utilização de bicada, de cepos e de casca de glóbulos, aqui só fizemos para o glóbulos, na produção de pasta para papel, mostraram que sim, que de facto podem ser usados e que apresentam, com algumas características próprias, mas que apresentam potencial de poder ser ou incorporados ou serem utilizados diretamente para fabrico de pasta para papel. Portanto, temos aqui, agora para o campo da produção de pasta para papel, temos aqui, de facto, mais a constatação de que há, apesar da qualidade sempre vista do Eucaliptus globulus, temos aqui um campo de diversificação grande. Passando agora para outro ponto que tem a ver com a utilização dos componentes biomássicos, agora não para materiais e não para energia, mas como fonte de produtos químicos. E os produtos químicos, alguns que têm uma importância, podiam ser vários, não é? Mas aqueles que selecionámos para apresentar aqui são os produtos químicos que apresentam potencial de atividade biológica. E o exemplo que aqui está tem a ver com as cascas, portanto, na ótica de devemos, em conjunto com a madeira, aproveitar o recurso integral, mais uma vez este conceito, portanto, as cascas pertencem a este conceito, são uma componente bastante, em termos quantitativos, bastante grande da produção dos eucaliptos. Além disso, como a produção dos eucaliptos é feita maioritariamente para fins industriais, é uma casca que está concentrada no sítio fabril, portanto, de fácil recolha. E, ora bem, as cascas podem ser, de facto, uma fonte importante de compostos interessantes naquilo que se chamam os extrativos. Ora bem, por exemplo, neste lote de espécies que aqui testamos e fomos analisar os extrativos em diclorometano, que são os extrativos não polares, os extrativos lipofílicos, e os extrativos polares, que são extraídos com etanol e água, e depois temos aqui o total, a soma dos três, e o que é que vemos? Mais uma vez, que há uma diversidade grande em termos de quantidade de extrativos. Em geral, e isto é conhecido, as cascas têm mais extrativos, bem mais extrativos do que a madeira. Portanto, isto já era expectável, mas o que é de facto interessante é ver que temos diferenças muito grandes e muito significativas e que a componente de extrativos, portanto, compostos que podem ser solubilizados, é bastante grande nas cascas. Olhamos, por exemplo, para a composição fina aqui
desses extrativos não polares, e então constatamos que são maioritariamente constituídos por triterpenos, um lote grande de triterpenos, mas talvez os três mais importantes sejam a betulina, o ácido betulínico e o ácido corosólico, que são compostos considerados muito interessantes hoje em dia e bem valorizados com potencial aplicação na indústria, por exemplo, farmacêutica, para fins medicinais ou paramedicinais. E, por exemplo, nestas considerações, estas 4 espécies mostraram-se interessantes como fonte potencial destes triterpenos. Por outro lado, agora, indo ali para os compostos polares. Estes compostos polares, portanto, o que nós podemos chamar e podemos extrair com uma mistura de etanol à água, aqui tem uma composição bem diferente e é uma composição constituída essencialmente por compostos com uma base fenólica. Fenóis totais, simples e compostos, flavonoides e taninos. O teor de fenóis, de flavonoides, de taninos variou nestas espécies todas, variou. Não mostro aqui esses resultados, mas mostro aqui um outro parâmetro que é hoje em dia considerado muito interessante, que é a atividade antioxidante destes extratos. Portanto, hoje procura-se e são valorizados extratos e compostos e misturas de compostos que têm uma atividade antioxidante apreciável. A atividade antioxidante pode ser medida de várias maneiras. Aqui está a ser medida com um índice que mostra a quantidade de extrato que é preciso para reduzir de metade um determinado oxidante, que é um padrão de referência, e usam-se para comparação dois antioxidantes, o Trolox e a catequina, que são considerados bons antioxidantes. Como vemos, mais o Trolox do que a catequina, mas são, de qualquer dos modos, referências de antioxidantes. Ora bem, e se olharmos para estas espécies e ainda para os híbridos do Brasil, o que é que vemos? Vemos que, com algumas exceções de espécies que têm um poder... quanto menor o valor, melhor, não é? Quanto menor a quantidade, quanto menor este valor, melhor é em termos de poder antioxidante. E, portanto, o que vemos é que, à parte de algumas exceções, a maioria das cascas dos eucaliptos têm, de facto, um poder antioxidante comparável aqui a esta referência, que é a catequina, e, em alguns casos, por exemplo, neste aqui, o Sideroxilon, e noutros também, um poder antioxidante muito grande, neste caso até melhor que o do Trolox, que é considerado muito potente. Portanto, temos aqui de facto, um potencial de exploração numa via já muito diferente da pasta para papel, mas que pode ser integrado naquele conceito geral de biorefinaria, dado que as cascas estão associadas sempre à utilização para pasta para papel. Ora bem, em jeito de algumas considerações finais, o que é que podemos dizer? É que, de facto, parece ser interessante e desejável considerar a plantação de outras espécies. É óbvio que, considerando e pensando explorar outras espécies para fins industriais, é evidente que muitos outros estudos têm que ser feitos que não foram aqui abordados até agora. Portanto, são necessários estudos de adaptação, de crescimento, de silvicultura até, que têm que ser adaptados a cada espécie. Mas parece-me que este conceito de diversificação deve ser continuado. Por outro lado, também, a diversificação não é só nas espécies, mas também nos fins tecnológicos. Devemos também pensar nos produtos de madeira sólida, portanto, na utilização de eucaliptos para madeira e para biomassa para energia. Utilizando as outras componentes, por exemplo, as cascas, como um recurso que é integrado no conceito global de utilização. E as cascas, principalmente, como compostos químicos com bioatividade, ou também, em alguns casos, como fonte fibrosa, porque têm características adequadas. Ou seja, resumindo,
resumindo, o que é que nós propomos? Uma abordagem integrada dos eucaliptos, portanto, no plural, como matéria-prima para biorrefinarias, que, ao fim e ao cabo, integram todos estes conceitos. Os trabalhos que foram desenvolvidos neste campo, obviamente, não foram só por mim, foi por muita gente. Aqui estão referenciadas as pessoas que pertencem ao CEF, mas para além dos investigadores do CEF, tivemos e temos trabalhos em colaboração com outras instituições, quer nacionais, quer estrangeiras. E muito obrigada.